Oi, gente. Hoje não é sexta-feira, mas eu quis fazer uma filosofia popular excepcional para o filme de Quentin Tarantino, Era uma Vez em Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, né? O título em inglês. E é um filme muito interessante, trata da história de Shannon Tate, como ela foi brutalmente assassinada pelo pessoal da seita do Charles Manson. Mas é isso que é a história original. Um filme de Quentin Tarantino, você sabe, basta lembrar de Bastardos Inglórios. Ele gosta de brincar com a história real e dar o seu próprio spin. Nesse vídeo eu não vou dizer o final, não vou dar spoiler do final. Apenas dizer que vocês sabem que vai ter coisa diferente do que a gente conhece pela história real. Eu acho que isso é suficiente e vou fazer uma análise de interpretações, do significado do filme e, enfim, falar dele como uma obra de arte. Eu quero falar um pouco sobre esse filme. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas. O Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, em outro dia, em outro horário, né? Se você gosta muito do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, vai ter um comentário fixado, que tem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nosso link no Apoia-se, enfim, todas as formas ali de ajudar o canal. Além de se inscrever no Melius, que é um site extremamente útil e que também pode te ajudar e ajudar o canal, enfim. Pois bem, esse filme, que é o nono filme do Quentin Tarantino, ele é um filme que pega justamente aquele período ali da Sharon Tate, né? Em que ela estava fazendo sucesso no cinema, namorando com Roman Polanski, e conta a história de um cara chamado Rick Dalton, né? E do dublê dele, interpretado pelo Brad Pitt, que é o Cliff Booth. E o Rick Dalton, personagem do Leonardo DiCaprio, é um ator meio que em crise de meia-idade, se questionando enquanto ator, porque ele só tá pegando papel de vilão e que, enfim, tá nessa fase, digamos, descendente, mas é um cara de talento. E eu devo fazer um comentário agora sobre a interpretação do Leonardo DiCaprio. Eu já tinha achado que a interpretação do Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street era uma interpretação extraordinária. Eu acho que a interpretação dele em Era uma Vez em Hollywood é melhor. Consegue ser ainda mais impressionante. Tem alguns momentos da interpretação dele que não parecem interpretação, que parecem como se ele tivesse realmente sentindo tudo aquilo. Porque uma interpretação, até um certo ponto de vista, você está emulando, na melhor forma que você puder, os sentimentos do seu personagem. E talvez o fato do personagem dele ser um ator e talvez o fato dele de ser um personagem criado em muito de uma projeção do Quentin Tarantino, no sentido de que eu tenho essa crença de que o Quentin Tarantino cria esse personagem muito em função do fato de que ele queria conhecer Shannon Tate, ele queria ser o vizinho de Shannon Tate, ele queria ele queria de alguma forma estar presente e talvez ele viu o grupo do Charles Manson como grandes vilões, não é? E foram claramente, mas assim a gente projeta muito os vilões dos filmes e muitas vezes a gente não identifica os vilões da vida real. E o que de certa forma o Quentin Tarantino brinca ele coloca de certa forma os vilões do filme dele como vilões que existiram na vida real. Mas ele, enfim, ele faz essas linhas ficarem obscuras. É muito interessante essa jogada. E a interpretação do Leonardo DiCaprio é simplesmente. Tem momentos. Ele é boa o tempo todo é excelente. Mas tem momentos absolutamente brilhantes e eu acredito que ele provavelmente vai ser indicado e pode ser que ganhe o Oscar de melhor ator por causa desse filme. Acho que se ele não for indicado, vai ser uma grande injustiça do Oscar, né? Realmente a interpretação do Leonardo DiCaprio está excelente.
Brad Pitt está muito bem como Cliff Booth. É, ficam algumas dúvidas em relação a esse personagem, não é? Enfim, mas é uma interpretação mais comedida e ao mesmo tempo boa. Eu gostei bastante. E ele explora justamente o universo do. É, o personagem do Charles Manson, que a gente, enfim, todo mundo sabe, morreu na prisão, é, era malucado, tinha suástica e tudo mais. E tinha aquela seita amalucada lá. O filme ele pesquisa sobre a seita e faz uma caracterização muito interessante, porque eles, em vez de focarem na caracterização deles enquanto seita malucada, mostram um certo grau de obediência aos líderes, né? O personagem Charles Manson praticamente não aparece durante o filme, ele aparece acho que 2 vezes durante todo o filme, então é um personagem mais ausente e fica mais evidente de fato aqueles personagens que eram as pessoas que fizeram, né, o ato terrível de violência que vocês devem conhecer da história, não é? Enfim, o filme é de uma sensibilidade ímpar, tem várias referências aos filmes do passado, uma certa ingenuidade dos filmes daquela época. Então tem uma cena muito interessante que a Sharon Tate vai no cinema para ver ela própria e ver as pessoas reagindo à interpretação dela, e há um certo prazer em perceber que as pessoas riram, que as pessoas estavam torcendo pelo personagem dela. Mostra naquela cena, e eu acho que Quentin Tarantino foi completamente intencional, mostra uma sensibilidade do personagem da Sharon Tate, que é o olhar generoso do Quentin Tarantino sobre, não os personagens dela, mas sobre a atriz, sobre ela, enquanto pessoa. Ele tinha um olhar muito generoso para com ela. E isso é refletido naquela cena, ou seja, é uma cena que meio que mostra essa humildade, essa simplicidade. Que a gente nunca. Tipo, eu não conhecia a Sharon Tate, nunca pesquisei sobre a Sharon Tate, não sei se a Sharon Tate era assim. Mas pra mim fica claro que essa é a visão que o Quentin Tarantino tinha dela. E o filme é muito interessante nesse aspecto, porque o que é que o filme faz? O filme faz uma história. Conta Era Uma Vez em Hollywood. O que é que ele faz? Ele pega uma história real e conta uma história ficcional que corresponde em grande medida, pelo menos essa é a sensação o tempo todo no filme, à percepção subjetiva do Quentin Tarantino sobre aqueles eventos, né? Sobre aqueles acontecimentos daquele momento. E com isso, o diretor, o Quentin Tarantino, ele sem aparecer, porque o Alfred Hitchcock ele gostava de aparecer, pelo menos uma cena para mostrar que o filme era dele. Tinha aquela coisa de que ele sempre aparecia, mas ele assinava os filmes de outra forma, não apenas aparecendo. O Alfred Hitchcock ele assinava os filmes com certas tomadas de ângulo, certas estratégias de filmagem. Então o filme do Alfred Hitchcock ele era assinado não só porque ele aparecia, mas também de outras formas. Mas o Quentin Tarantino, nesse filme em particular, eu fico com a sensação de que ele assina o filme de várias formas. Então ele se faz presente o tempo todo. Tem cenas com a menina, né, se eu não me engano, a Dakota Fanning, que são assim. Deixa eu ver se é ela mesmo. Não, é a Julia Butters. Julia Butters. Dakota Fanning faz um outro personagem. Até porque a Dakota Fanning já não é mais menina, né? E a Julia Butters é que é a menina. São cenas assim maravilhosas entre o personagem do Rick Dalton e essa atriz mirim. E ela mostra uma maturidade muito para além dos seus anos. O que também é uma brincadeira do Quentin Tarantino. Enfim, eu gostei muito do filme. O filme, ele me fez pensar sobre aquele momento do cinema americano e me pareceu um filme, eu não sei se vocês concordam comigo, mas me pareceu um filme muito pessoal do Quentin Tarantino. Ele queria mostrar. Ele não tem uma grande causa no filme, a não ser ser contra a tal da seita do Charles Manson,
essa visão altamente domesticada e violenta e que quer destruir o outro, que é uma visão de impessoalidade, que tira do outro a ideia de ser uma pessoa. E o que eu acho interessante no filme é justamente que o filme faz o contrário. Que o filme mostra pessoas que a gente pode não gostar de certos comportamentos. Por exemplo, o Rick Dalton tem um beberrão, tem hora que ele chega despreparado. Então é um personagem que você ficaria chateado com ele por uma série de motivos. Se você fosse conviver com essa pessoa em ambiente de trabalho, tem momentos que você ia ficar aborrecido com o comportamento dele. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que tem essas características é capaz de grande brilhantismo, é capaz de consideração com o amigo, é capaz de... Enfim, o personagem do Cliff Booth, a gente fica na dúvida se ele matou ou não matou a esposa, quer dizer, que era uma pessoa extremamente vulgar, mas não merece morrer. Ele é um cara bruto e relativamente violento, mas tem uma cena com o George que ele mostra claramente uma preocupação com o amigo e se o amigo estava sendo explorado. E ele vai falar com o amigo, essa cena é muito interessante, e ele vai investigar para ver se o amigo está sendo explorado pelo pessoal da tal da seita do Charles Manson. O que mostra que qualquer outros defeitos que ele possa ter, inclusive graves, ele é uma pessoa que também tem suas qualidades. Então é muito interessante nesse sentido que a vida dele tem sentido, a vida dele tem importância, não é? Eu acho que o filme faz isso de uma forma muito interessante, porque em vez de mostrar personagens simplesmente que a gente torce, o filme mostra personagens pra gente que a gente vê defeitos, vê qualidades, vê um amplo espectro de complexidade, mas também, enfim, características que fazem a gente torcer para eles, apesar de defeitos que a gente pode considerar, dependendo das circunstâncias, graves, incômodos, enfim, não é? Enfim, gente, é um filme que eu recomendo que vocês assistam. Não acho que seja para todo mundo. Acho bom ir ver o filme sabendo da história real, até para entender o que é que o Quentin Tarantino quis fazer com o filme. Então, se você não sabe o que foi que aconteceu com Sharon Tate, se você não sabe quem é Charles Manson, dê uma lida sobre isso, porque é importante para você ver o filme e curtir essa obra extremamente pessoal, extremamente intimista até, do Quentin Tarantino, que é um diretor que eu gosto muito, que nem todos os filmes dele funcionam perfeitamente, uns funcionam melhor do que outros, mas é um diretor que, como outros diretores que eu respeito, eu acho que sempre vale a pena assistir, mesmo que tenha momentos do filme que a gente discorde de algumas escolhas, do ritmo, enfim. Ainda assim, são filmes muito interessantes e que fazem a gente pensar durante eles. Então, fica a recomendação. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim aqui no canal. Tchau, tchau.